Bom, de Manaus a Brasília, bom dia, Ângelo. Oi, Datena, bom dia para você, bom dia para todo mundo aí que está acompanhando a gente, viu? Falar um pouquinho então sobre a solicitação, né, apresentada por parte aí do Instituto Butantan de São Paulo em relação ao pedido para uso emergencial da vacina Coronavac. Tinha uma reunião marcada por volta das 10 horas da manhã, mas antes mesmo desse horário, a própria Agência Nacional de Vigilância Sanitária soltou uma nota confirmando esse pedido, né, esse registro aí pelo menos para o uso emergencial. Inclusive também a própria Anvisa, Datena, adiantou que já iniciou então a triagem, né, desses documentos encaminhados pelo Instituto. Em outro ponto também destacado foi que as primeiras 24 horas elas serão utilizadas para fazer aí uma triagem desse processo e checar se todos os documentos necessários estão disponíveis e se houver então informação importante faltando, aí a Anvisa pode pausar o prazo e solicitar as informações adicionais ao laboratório, nesse caso o Instituto Butantan. Lembrando que o prazo então de análise, quando a gente está falando de pedido emergencial, o prazo da Anvisa é de 10 dias para poder dar uma resposta, né, positiva ou até mesmo negativa. Também tinha uma outra expectativa hoje aqui na capital federal, Datena, para que tivesse uma reunião entre a Fiocruz e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária para a solicitação também do pedido de uso emergencial daqueles 2 milhões da vacina de Oxford, né, produzida em parceria com o laboratório AstraZeneca. Essas doses que viriam então, vêm até o Brasil então por um laboratório, né, lá da Índia. Porém, segundo a própria Anvisa, não tem nenhuma reunião prevista, nem até mesmo então algo nesse sentido por parte da Fiocruz para solicitar esse pedido de uso emergencial. E só para a gente poder já encerrar, uma outra expectativa também aqui na capital federal, Datena, é justamente uma reunião entre o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, para tentar bater o martelo em relação à compra das vacinas da Pfizer, né? Ontem, inclusive, o próprio ministro colocou uma condição que só se tiver mudanças na cláusula do contrato, porque não há concordâncias aí por parte tanto do governo quanto até mesmo da empresa, então precisa chegar a um acordo. Lembrando que a gente está falando de 70 milhões de doses que foram ofertadas lá em agosto, mas apenas em dezembro que houve a assinatura do protocolo de intenção entre o governo federal e a empresa. E mesmo se assinar, se a segunda parte dos 100 milhões de doses para os americanos chegar quase que no fim do ano lá, você imagina como é que vai chegar, quando que vai chegar essa vacina aqui? O total de 100 milhões de doses. Vem fracionado, mas deve ir fracionado, muito fracionado, porque o Brasil está atrás de pelo menos 40 países, enquanto a gente ficou perdendo tempo para assinar esse protocolo de intenção, os outros países foram já negociando e já pagando a vacina. E a gente esperou até dezembro. Então a gente está no fim da fila para a Pfizer BioNTech. Esse é o grande detalhe. Não é isso, Ângelo? Exatamente, ficamos por último na fila pela demora, então, né, de formalizar esse pedido, né, até mesmo assinar o contrato. E é justamente isso que foi colocado pela Pfizer. Aqueles países, então, que assinaram aí esse contrato primeiro já estão recebendo. Então, aqueles que vão assinando depois vão ser os últimos da fila, como você destacou. E o próprio ministro também, Datena, ele colocou alguns pontos em relação a outras negociações, né, de outras empresas aí que também desenvolveram vacina contra a Covid-19. A gente tem um caso da Janssen, do grupo Johnson & Johnson, segundo o ministro da Saúde, a oferta é de 3 milhões de doses para o primeiro semestre deste ano. Mas o ministro disse que isso não agrada o governo federal e já praticamente colocou um ponto final nessa discussão. Uma outra seria, então, a vacina da Moderna. Ele falou que o que foi ofertado é a possibilidade da chegada de 30 milhões de doses, mas apenas para o final de outubro, exatamente, Datena, para o final de outubro ou no final de dezembro, que também não agrada em nada o governo. Bom, Ângelo, muito obrigado, ótimo dia, principalmente saúde para você, acima de tudo, né? Saúde é o que a gente mais deseja aos outros hoje. E mais uma vez, queria mandar um abraço ao meu querido amigo Ricardo, nosso companheiro aqui da técnica, que perdeu o seu papai. Muito triste para o nosso Ricardo aqui e para todos nós. A gente ainda mantém a sensibilidade em relação a perda da vida, a gente acredita na vida eterna, eu acredito pelo menos, mas a separação física, ela é muito difícil para muita gente ainda. Tchau, Ângelo, um abraço grande, a RB fechada com você.